Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Espero que estejam bem, que Deus te abençoe. Estamos felizes por ter a sua presença aqui conosco, não é, Arlete? É isso mesmo. Mas não se esqueça de inscrever no nosso canal e dar o seu like. E nos siga no nosso Instagram, @Igreja Missionária IT. Mas agora vamos orar para dar o início à nossa celebração. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, Deus. Deus, muito obrigado, Pai, pelo momento que nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome. Deus, toma esse culto diante do Senhor, toma essa celebração nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Tchau. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é o meu refúgio, o centro do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso
tu és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. O Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia, Deus. Amo o Senhor, meu Salvador. Declare em tua casa, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor. Aleluia, nós te amamos, Deus, queremos viver só para ti, Senhor.
pensar só em Ti, Deus. Romper com as barreiras do mundo, Senhor. Voar com o Pai nas asas da fé. Ser revestido de glória e poder, Pai. É isso que nós queremos, Deus. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Oi, que privilégio estar com você aqui através desse canal. Que bom que a gente pode estar junto, que bom que nós podemos também nesse momento prestar nossa adoração a Deus. É muito bom estar com você e eu quero que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida, é o nosso desejo e a nossa oração. Neste mês nós estamos compartilhando, outubro é o mês de alguma forma dedicado à mulher por causa do Outubro Rosa. E nós então pensamos num tema que fala da mulher na Bíblia, quando fala da mulher virtuosa, mas nós entendemos que a virtude é algo que se estende ao caráter cristão, como diz a palavra de Deus, você vai ver aqui agora. Então, o tema desse mês é virtude, e a gente vai procurando compreender o que isso significa e como se aplica à nossa vida cristã. E na mensagem de hoje eu quero ler com você o texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: o seu divino poder nos deu tudo o de que necessitamos para a vida e para a piedade. É importante você entender essa palavra piedade aqui como uma vida de devoção, uma vida de consagração a Deus. Esse é o significado desta palavra na Escritura, tá? Então, através ou por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o texto aqui está dizendo que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude, para nós participarmos, para nós recebermos e desfrutarmos e vivermos também esta glória e esta virtude. Então ele diz, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e muito preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Em que sentido participantes da natureza divina? Participando da sua glória e da sua virtude, né? E fugissem assim da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Verso 5 diz assim: por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, então elas impedirão que vocês se tornem inoperantes e improdutivos. Ou seja, esse texto aqui fala que o cristão pode se tornar inoperante, ineficaz, pode se tornar infrutífero, mas que se ele permitir que estas qualidades, ou se ele se esforçar para que estas qualidades todas que a gente citou aqui sejam somadas umas às outras na sua vida, ele com certeza vai ser ativo, vai ser frutífero e vai ser abençoado e abençoar outras vidas, que é o propósito de Deus. Então vamos orar pedindo ao Senhor que fale com você, que fale ao seu coração, que fale ao coração de todos nós através dessa palavra. Pai, muito obrigado por este momento precioso em que podemos estar juntos através da internet, meditando na palavra. Que o Senhor possa, através deste momento, edificar o coração de todos nós e nos ajudar a compreender a Tua vontade e pôr em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Então, o texto diz que você precisa adicionar ou acrescentar à sua fé, você tem que acrescentar uma série de qualidades. É mais ou menos como se fosse uma receita de um bolo, que você estivesse colocando todas as coisas e preparando de modo que você pudesse então ter aquele bolo gostoso que saísse como resultado do seu processo ali de trabalho. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Deus nos chamou para nós participarmos da sua natureza, no sentido moral, nós participarmos da glória dele e da sua virtude. A palavra virtude, que é o que nós queremos então destacar,
significa as coisas boas, as coisas excelentes. A palavra virtude pode ser traduzida também como bondade, né? Por exemplo, eu vou colocar para você aqui como algumas versões trazem para você, né? Por exemplo, a versão, a mensagem do Peterson diz assim: preencher a sua fé com um bom caráter. Então a palavra virtude aí se refere ao caráter cristão, ao bom caráter que o crente deve ter, né? Também o texto diz, na versão atualizada, diz: associai com a vossa fé a virtude. Acrescentem à sua fé a virtude, como nós lemos aqui na Nova Versão Internacional. E acrescentem à fé a excelência moral, diz na Nova Versão Transformadora. E na Nova Versão da linguagem de hoje diz assim: juntem bondade à sua fé. Juntem bondade à fé. Então, o que ele está querendo dizer? A primeira coisa que nós precisamos adicionar, que nós precisamos acrescentar, que nós precisamos somar à nossa fé é a virtude. Isso significa o quê? O cristão precisa ter um caráter que ampare a sua fé e aquilo que ele vai falar. Ele precisa viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Então, o crente precisa ter uma vida de bom testemunho. Aliás, eu quero até colocar para você o seguinte: o bom testemunho do cristão é a estratégia mais poderosa que Deus nos concedeu para a gente resgatar almas do inferno e transformar o ambiente em que nós vivemos num ambiente celestial. Agora, o mau testemunho, por outro lado, o que significa o mau testemunho? Nós já vamos especificar um pouco mais. O mau testemunho, ou seja, uma vida incoerente, uma vida em que o crente vive vícios e não virtudes, ele é a pior coisa, é a arma mais letal do inimigo para destruir a força da igreja, para destruir a força do cristão. Por isso mesmo, como diz a Bíblia, Satanás, o inimigo, semeou joio no meio do trigo, ou seja, colocou no meio da igreja os filhos do maligno para que eles, vivendo uma vida completamente contraditória com a palavra de Deus, deixe uma má impressão para aqueles que não conhecem a Deus. Então, com certeza, mesmo você que está me ouvindo, já teve experiência de ter má impressão de cristãos. Você já teve experiência de se decepcionar com algumas pessoas, de ver pessoas que têm um discurso bonito de fé, mas vivendo uma vida desonesta, vivendo uma vida negativa ou imoral. E isto, com certeza, abala, é uma coisa negativa demais para que a igreja, para que o cristão tenha um bom testemunho. Ele não pode estar associado às coisas ruins para que a vida dele possa ser respaldo para aquilo que ele está anunciando, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, todos nós somos pecadores, é verdade, todos nós temos defeitos, mas sermos humildes, entendermos e aceitarmos nossas deficiências e procurarmos corrigi-las diante de Deus, sermos disciplinados por Deus, vivemos uma vida de humildade, de confissão, de quebrantamento, é a primeira coisa, é essencial para a gente viver uma vida de virtude. Então, preste bem atenção, porque tudo isso que aqui foi mencionado, e eu não quero destacar as demais palavras que foram colocadas aqui nesse texto, mas lembrar você que para participarmos da glória de Deus e das virtudes de Deus, como diz também o texto na segunda carta aqui de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 9, diz que nós somos um povo especialmente chamado por Deus para sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos um povo chamado para sermos de Deus. Primeira coisa, ser de Deus. E então, vivermos essa transformação que Deus opera no coração daqueles que se entregam. Porque esta transformação é que muda, que faz a gente ter um comportamento diferente. Não é você tentando ter um comportamento diferente para ser aceito por Deus. Não, você foi aceito por Deus como pecador, como miserável, perdido que você era, que eu era também, mas quando nos aproximamos de Deus, quando Cristo vem para a nossa vida, então Ele vai nos transformando. Ele não só nos perdoa das coisas
malignas que nós vivíamos, mas Ele também transforma o nosso coração, de modo que agora a gente possa produzir bons frutos. Você está entendendo? E por isso que Ele diz, olha, vocês foram chamados para ser dele e para anunciar as virtudes dele, as coisas excelentes de Deus, as grandezas de Deus, como coloca noutra tradução. Então nós precisamos entender isso. Deus nos chama para acrescentar, não somente para a gente crer nele, mas para que, crendo nele, nós possamos ter uma vida tão íntima com ele que a nossa vida moral seja transformada e nós possamos ter qualidades morais que respaldem a nossa vida e respaldem o nosso discurso como cristãos também. Está entendendo? Então, a palavra grega areté, aí, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Ela aparece ela significa, né, virtudes morais. O que significa isso? Uma conduta virtuosa, uma boa conduta em pensamento, em sentimentos, inclusive mexe com as emoções. O cristão tem que ter emoções equilibradas e em ações. E também significa a bondade moral, também representa as excelências, as coisas excelentes, as coisas boas do caráter, como a modéstia, a pureza, enfim, todas as qualidades cristãs que você pode pensar, tá? Então, a palavra aparece, como eu disse para você, aparece 4 vezes, aparece em Filipenses 4:8, quando diz assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é nobre, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Aparece também na segunda carta de Pedro 2:9, como eu falei, que você foi chamado para proclamar as virtudes. E aparece aqui, nesse texto aqui, no versículo 3, que nós citamos, e também no versículo 5, tá? Então, virtudes são os bons hábitos. Vícios são os maus hábitos, isso é uma noção moral, né? Mas a palavra virtude, ela fala mais do que simplesmente os bons hábitos, mas desde as boas motivações até os bons hábitos, o bom comportamento do cristão, né? Como eu disse, fala do caráter do crente, mas para a gente ser bem prático, do que a gente está falando realmente? A gente está falando de um crente que não fica devendo na praça, que não fica devendo, a não ser, evidentemente, situações que cada um pode passar, em que teve algum revés, alguma situação, mas o crente ele é uma pessoa que, se ele tiver uma dívida, ele sempre se esforçará para acertar isso adequadamente. Então, nós estamos falando aqui de um crente de uma pessoa que não se endivida porque comprou além do que deveria comprar, porque quis viver uma vida mostrando ou demonstrando alguma coisa que ele realmente não era. Então acabou se endividando e não paga. Muitas vezes se torna até um vício e tem pessoas na igreja que têm esse comportamento, compram numa loja onde tem um crédito, depois não pagam, pegam dinheiro emprestado de um outro crente e não pagam, pegam um objeto emprestado e não devolve. Então, essas coisas maculam, elas magoam, elas mancham o testemunho do crente. Então, nós estamos falando de uma pessoa virtuosa, nós estamos falando de uma pessoa que não fica devendo, tá? Não devais coisa alguma, vocês não devem ficar devendo coisa alguma, está escrito em Romanos, capítulo 12, né? Então, é uma pessoa que não fala palavrões. É interessante isso, porque a Bíblia diz, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, o crente não vive falando palavras, e nós vivemos num mundo em que palavrões são coisas normais, as pessoas falam, tem pessoas que cada 10 palavras falam 2, 3 palavrões, não é verdade? Então quando nós viemos para Jesus, nossa boca era suja. Isaías já viveu essa experiência, ele disse, ai de mim, quando ele teve uma visão da glória de Deus. Ele disse, porque sou um homem impuro, sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhecia o quanto as palavras negativas, as palavras ruins, os xingamentos eram usados pelo povo, mesmo sendo povo de Deus, né? E então nós temos que entender que as nossas palavras serão julgadas e elas expressam o que está dentro. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, nós temos que sim nos arrepender das palavras negativas, das palavras destrutivas e dos palavrões
que nós usamos. O que mais? Aqui fala de crente que não faz brincadeiras inconvenientes, né? Obscenas. Em Efésios capítulo 5, versículo 4 diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então aqui está dizendo, olha, não convém para o crente fazer aquelas piadinhas sujas, fazer aqueles gracejos imorais, falar palavras que dão ideias obscenas, né? Que são negativas, que são imorais. Então você tem que entender isso. Isto é importante que a gente avalie que palavras estamos falando. Outra coisa, aqui também diz que nós estamos falando, a virtude representa alguém que tem um comportamento respeitoso para com o sexo oposto. Exatamente, né? Em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 2, Paulo, aconselhando seu filho na fé, Timóteo, diz assim: as mulheres idosas trata como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Esta palavra pureza, ela se refere a digamos assim, um princípio básico do nosso comportamento com as pessoas, seja com os homens com as mulheres com os homens, ou uns com os outros, do mesmo sexo, do mesmo gênero. Então, quando você tem uma vida ligada com Deus, você se preocupa em manifestar pureza no seu comportamento. Você tem que procurar ter pureza de pensamentos, pureza de sentimentos e a pureza nas palavras e nas ações, né? O crente é alguém que tem palavra. Isso é outro aspecto, né? Não somente aquele que não fica devendo, mas aquele que, quando ele fala alguma coisa, ele se compromete com aquilo que ele fala. Se você disser, vou chegar às 10 horas e você não conseguir chegar às 10 horas, manda aí um recado dizendo, estou com uma dificuldade, o trânsito é um problema, mas você tem que ser uma pessoa de palavra. Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Em Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim, você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse e está prisioneiro do que você falou. Então, há muitos outros textos na Bíblia que mostram que o caráter cristão, que o caráter de Cristo é um caráter de plena confiabilidade. Ou seja, você fala, você faz. Você promete, você cumpre. Esse é o caráter de Deus, esse é o caráter de Jesus e é assim que Ele quer que nós sejamos como cristãos. Enfim, né, o Salmo 15, eu não vou ler todo o Salmo aqui, ele fala justamente destas qualidades também. De outra maneira, ele coloca em outras palavras, as qualidades daqueles que vão habitar no céu, né? E o que ele mostra? Ele fala coisas referentes à língua, ou seja, fala a verdade de coração, não difama, nem injuria, não faz fofoca da vida alheia e mantém a palavra. Ele fala de ações, ele não faz o mal para o seu próximo, ele escolhe bem com quem ele anda, para andar com companhias que o ajudem e que edificam, e ele não confia em quem despreza a Deus, mas ele honra aqueles que honram a Deus. Então, ali está mostrando o comportamento, os valores daquele que serve a Deus. E também fala referente às finanças da pessoa, que ele não tira proveito da necessidade alheia, não aceita suborno em qualquer situação e assume prejuízos financeiros, se for necessário, para não faltar com a palavra dada, né? Vamos supor que você está vendendo um carro, você pediu 20 mil no carro, alguém chegou e te ofereceu, digamos assim, 19 mil, você não estava achando o negócio, você fechou com ele, ainda não assinou o documento. Depois que você fechou com ele, 10 minutos chega outra pessoa dizendo que dá 21 mil para você. O que é que você faz? O caráter do crente é este. Olha, sinto muito, seria ótimo, pena que eu já me comprometi, eu já vendi. Vendeu por quanto? Vendi por 19. Rapaz, eu te dou 21. Não, eu já vendi. Quando um crente tem palavra, quando um crente tem caráter, depois que ele fechou um negócio, ele não volta atrás, mesmo que ele tenha prejuízos financeiros. Então é necessário que você pense, é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós precisamos não somente crer em Deus, mas crendo em Deus, pôr em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, e isso se chama virtude. Virtude nada mais é
do que você viver aquilo que o Senhor Jesus te ensina a viver através do seu exemplo e através da sua palavra. E que o Senhor Jesus te capacita a viver por meio do seu Espírito, se você quiser fazer. Porque quando nós entendemos que algo é algo que nós devemos fazer, por exemplo, você precisa consertar com alguém, você feriu alguém, você machucou, você teve um problema com seu pai, com sua mãe, alguma coisa que você precisa ir lá e reconhecer o seu erro. O cristão, ele é assim, ele é humilde, ele reconhece onde errou. Então você tem que não somente reconhecer que errou, mas pedir perdão por aquilo. Se você sabe que você tem que fazer isso e você não faz, você não acrescentou virtude à sua fé. Mas se você sabe que você tem que fazer, você crê em Jesus, Jesus tocou no seu coração que você tem que fazer esse conserto, é difícil fazer o conserto, mas você vai lá e você vai consertar e você vai pedir perdão. E quando você decide ir, o Espírito Santo te dá uma graça especial. Ele te capacita a fazer aquilo que você, talvez por você mesmo, não conseguisse fazer. Talvez você chegasse lá, sua boca ficasse trancada, você não tivesse, mas no momento em que você abrir a sua boca, Deus te dará graça para você se humilhar, pedir perdão e consertar. Você está compreendendo esse exemplo? Então é assim, o Espírito de Deus, por meio da palavra, nos mostra aquilo que nós devemos viver. Isso se chama virtude. E o Espírito Santo também, por meio do seu poder em nós, nos capacita a vivermos isso, se nós decidirmos obedecer e fazer. Deus quer que você seja uma pessoa virtuosa. A Bíblia fala da mulher virtuosa, que tem uma soma de qualidades maravilhosas que a tornam uma pessoa espetacular, uma pessoa confiável, uma pessoa bondosa, uma pessoa que o seu esposo confia nela e seus filhos a louvam. Mas a palavra se aplica a todos nós. Nós precisamos viver uma vida de virtude, de maneira que todos aqueles que conviverem conosco possam perceber em nós pessoas confiáveis, pessoas tementes a Deus, pessoas que amam realmente ao Senhor e pessoas humildes que estão dispostas a consertar aquilo que também não deveria ter acontecido na vida da gente, não é? Então eu quero orar com você e pedir para que o Senhor capacite a sua vida, encha você do Espírito Santo para que você possa somar virtude a essa fé que você já tem em Jesus. Amém? Pai, nós queremos te louvar por esta palavra. Cremos que o Senhor está falando ao coração de cada um que com cuidado ouviu esta palavra. E peço agora por esta vida, por esta pessoa que está nos acompanhando, que o Senhor abençoe o seu coração. Que, ó Deus, se há alguma coisa que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, que o Senhor perdoe e que o Senhor ajude e capacite para que ela possa viver uma vida diferente. E, ó Deus, que à medida que esta vida te obedece, se dispõe, ó Deus amado, a consertar a sua vida, que o Senhor possa capacitar pelo poder do Teu Espírito Santo para que esta vida, este coração seja um coração virtuoso e o seu testemunho seja um testemunho de virtude. Nós os abençoamos este que nos acompanha agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, queridos, vamos falar um pouco agora sobre a oferta. A passagem está em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Qual tem sido a motivação do seu coração para ofertar ao Senhor? Você tem se preparado ao chegar no culto? Você tem proposto no seu coração ofertar com alegria? Você tem tirado das primícias o seu dízimo para dar ao Senhor? É tão pouco que o Senhor nos pede, 10% do nosso salário, daquilo que nós recebemos, 90% é nosso. E a única intenção de Deus é nos abençoar. Muitas vezes nós ficamos presos, aquela questão, não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar, mas nós precisamos confiar em Deus. Deus é o mesmo que tirou o povo do deserto, Deus é o mesmo que fez vários milagres no Antigo Testamento, e hoje nós servimos a Deus e achamos que servimos a um Deus diferente.
E a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo. Né? Em Malaquias, né, diz 3:10, diz que nós devemos levar os nossos dízimos e a oferta à casa do tesouro, né, à casa do Senhor. E eu creio que nós precisamos mudar muitas vezes nossos conceitos com relação a entregar a Deus. Porque a intenção de Deus não é receber. Deus não está preocupado com o valor que nós podemos dar, com o valor que nós damos, com o valor que nós dizimamos. Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa com a intenção do nosso coração. Se essa intenção é com alegria, né? Se essa intenção do nosso coração é saber que Deus só quer apenas abençoar o restante que nós recebemos. Mas muitas vezes nós retemos mais do que é justo e passamos por situações difíceis por não confiar no Senhor, por não entregar ao Senhor sabendo que Ele vai multiplicar. Mas a intenção do nosso coração não seja, né, de, eu vou dar a Deus, então eu vou ser abençoado, Deus vai me dar em dobro, Deus vai me dar muito mais do que eu dei. Que não seja essa a nossa intenção, mas que a intenção seja de dar um presente a Deus, né, de entregar aquilo que é de Deus. Quando nós damos um presente a uma pessoa, a gente não vai com alegria entregar esse presente? Né, que nós possamos ter esse coração grato, esse coração puro de chegar na casa de Deus, de antes de irmos para a casa de Deus, o que eu vou entregar ao Senhor? Eu não quero chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias. O que eu tenho hoje para entregar ao Senhor? Mas que essa seja a motivação do nosso coração, porque nós não precisamos correr atrás de bênção, porque quando nós servimos e confiamos no Senhor, as bênçãos de Deus nos alcançam. Amém? Se você quiser dar o seu dízimo, a sua oferta, está aqui embaixo, né? O Pix do Banco Cora e o Banco do Bradesco. Vamos orar? Senhor, consagramos a Ti essas ofertas, esses dízimos na Tua presença, Pai, e te pedimos, coloque em nós o desejo, Senhor amado, de ofertar a Ti com amor, de preparar o nosso coração em gratidão ao Senhor, Pai, e que os nossos dízimos e as nossas ofertas sejam a cada dia um presente diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Que palavra tremenda! Fui muito abençoada pelo que o Senhor ministrou nos nossos corações através da palavra esta noite. E vamos aos nossos avisos. Quarta-feira, às 19h30, aqui na Igreja Missionária Unida, teremos chá de mulheres. Mulheres, contamos com tua presença. E sábado teremos o Hype. Às 19h30, não percam. E nos domingos, os nossos cultos presenciais e online, né? Às 19 horas. Foi muito bom o nosso tempo aqui. Até a semana que vem. Tchau!